Graça e paz, meus amados, que a paz e a graça do nosso Salvador esteja em cada coração, neste momento, nesta quarta-feira maravilhosa, que a presença do nosso Salvador sempre reina nos nossos corações. É uma alegria constante, quando nós se desperta, se alegra, em receber uma voz, em abrir a Escritura Sagrada, ver Deus falando conosco, mesmo com a nossa falha, com a nossa desobediência, mas nós temos um Deus que nos ama, que nos protege, que dá o livramento, a consciência ilumina, o Espírito Santo traz a sabedoria para não abrir a voz nossa, que é a voz de Deus falando aos nossos corações. Eu só tenho que agradecer pela minha saúde, pela minha vida, e agradecer a vocês que nos acompanham pelo YouTube, que já se inscreveram, né, no youtube.com, e quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever e dar um joinha para nós. A empresa Raiders agradece essa presença extraordinária de vocês nos acompanhando nesta programação tão maravilhosa. E quero mandar e saudar com a paz o pessoal do YouTube, que realmente está nos acompanhando, está olhando sempre as nossas vozes, o que está saindo da nossa garganta, sabendo que é a voz de Deus, que nós não estamos levando aqui discriminação para religião nenhuma, para igreja nenhuma, e nem nós abrimos a boca, no meu caso aqui, não posso dizer e nem vou dizer, nem ter esse direito que a igreja certa é a minha, de maneira nenhuma. Igreja certa é você que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, e amará o próximo. Isso é a lei verdadeira de Deus, que está dentro de cada um de nós. Precisa a gente parar, pensar e ver que Deus não veio atrás de título de igreja, nem nome de igreja, nem parede de igreja, de maneira nenhuma. Ele vem em busca daquilo que ele morreu. Ele não morreu pelo tijolo, pelo barro, pelo cimento, por aquele chão. Ele morreu sim, por mim e por você, que nós foi feito do barro. E por isso ele deixou esse grande amor que cabe entre a mim e a você. Um amor tão maravilhoso. Chegar na cruz e derramar aquele sangue. A gente vê, né, aquela coroa de espinho na cabeça dele, derramando, lavando os nossos pecados. Não era para ele não, aquilo era para nós. Mas o amor foi muito grande. O amor dele foi tão grande que ele fez realmente do que fez. E hoje está sendo esquecido, não está sendo glorificado, não. Mas precisa, meus amigos, amigas, meus irmãos, estou falando para todas as igrejas, todo ser humano, toda vida que respira o fôlego de vida e entende que você, mas eu só está vivo por causa do nosso Criador. É isso. E hoje uma mensagem tão maravilhosa que eu escolhi, entendeu? Para que vocês prestem bem atenção. É no 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo de 9 a 15. Se der tempo, eu passo ainda, entendeu? Pulo para o 3 do primeiro livro. Se não, nós encerra na onde meu tempo chegar, tá certo? Então, o assunto de hoje, no 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim: o dever das mulheres cristãs. Aqui está falando deveres da mulher cristã. E diz assim: do mesmo modo quero que as mulheres se vistam com decência, modéstia e discrição, não com traças, nem com ouro, e nem com pérola, e nem com vestido caríssimo. Mulheres, meus irmãos, entenderam por aí? Eu não posso mais repetir, né? Vocês entenderam?
Jesus está falando, talvez que você está entendendo, sobre roupa, né? Decência. Mas dentro desse contexto, entra os vestes que nós cobre o nosso corpo. Mas o que está interessando para o nosso Salvador, em primeiro passo, é vestiduras de caráter, de mulher sincera, entendeu? De homem sincero. O assunto está aqui, mulheres cristãs, e de homem cristã também. Isso é mulheres não. A Bíblia mostra aqui de mulheres, mas nós falamos de homens também. Cristã, não de vestido caríssimo, não é não. Vamos ler um pouquinho mais? Vamos ver o que é que Deus quer. O 9 eu li, agora o 10. Mas que se vista de boas obras. Entenderam? Entenderam aí? Mas que se vista de boas obras. Como convém a mulher que afirma servir a Deus. É isso aí. A mulher que confirma servir a Deus. Tem mais coisas. 11. Mulher deve aprender em silêncio com todas a submissão. 12. Pois não permite que mulheres ensine nem que exerça outras idades sobre o homem, mas esteja em silêncio. Não é. Tem muitas mulheres que usam a sua autoridade em casa, né? Vamos dizer, homem e mulher. Usa a autoridade que tem que ter o homem, tem que ter a mulher. Autoridade para os filhos. Autoridade para os filhos. Ensinar os caminhos onde eles devem andar. Não boca a boca, discussão, casal com casal, e os filhos vendo aquilo, está aprendendo de quê? Papai e mamãe foram aos cabelos, foram puxa-puxa, o empurra-empurra. Mais dia de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, ou qualquer dia está indo para a igreja. Meus queridos, a roupa que Jesus quer, moralidade, decência, honestidade, é o seu corpo se vestir da imortalidade. O seu corpo tem que se vestir, realmente sair pensamento mundâneo, roupa tronchas, no que eu quero dizer, os seus vestes, que você veste para cobrir o seu corpo, aquilo dali que Deus ainda quer. Quando você faz isso, você já está sendo vestido com o caráter e o pensamento e a honestidade que Deus quer que você faça. Isto daí é a roupa que Deus quer que a mulher se vista. Mas, pois não permite que mulheres ensinem, mais uma vez, e nem que exerçam outras autoridades sobre o homem. Não é isso? Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Adão criado primeiro e Eva depois. Adão não foi enganado, diz a Bíblia. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, 14. Adão não foi enganado, mas a mulher que foi enganada e caiu em transgressão. Olha aí, olha aí. É Nino que está crucificando mulher de maneira nenhuma. Jamais. Mulher que quer ser cristã tem que se vestir, entendeu? Aquela vestidura de caráter, de amor, paciência, longanimidade, conhecer o poder de Deus, entendeu? Entrar numa igreja e não olhar ninguém. Olhar, como eu estou dizendo, olhar ninguém na sua que chegou calçado, vestido, a sua conduta não. Faça a sua parte. Se vista com a moralidade, com aquele pensamento sincero, de você ajudar aqueles que você está vendo aquela grande falha em cima deles. Meus queridos, é uma coisa que nós devemos aprender. A gente tem que aprender. Não é para nós se esquecer. É se calar a boquinha, não falar de vida nem de A nem de B,
nem se portar com a vida do vizinho e nem com o passado do vizinho. Olhe o seu passado, porque o seu passado já passou, se você está preparado diante do nosso Salvador. Não vá alimentar o seu corpo e nem ver os olhos daqueles que está pensando de olhar, não está totalmente ao contrário. E você pensar quem era fulano, quem é fulano, que hoje está com essa pele de ovelha. Minha irmã, meu irmão, é o pior engano do ser humano, é olhar a vida passada de A ou de B. Não pode, porque talvez que o seu passado é pior do que aquele que você está olhando. É muito pior. O que nós devemos olhar é para nós. Nós. Tirar esse eu, essa impureza nojenta, pecaminosa que está dentro de nós. Nós temos que tirar isso de dentro de nós. Que é para a nossa trava desse olho sair. E nós não enxergar esse cisco que tem no olho do nosso irmão. Enquanto ele tem um ciscozinho, de nós tem uma trava que está já fechando a mina do olho. Mas nós não estamos vendo, não estamos enxergando. Agora o cisco do olho do irmão nós estamos vendo. Não pode, não adianta você consertar nada pela vida sua com a vida do vizinho. O que deve a mim e a você é orar, pedir a Deus, alimentar aquele que está precisando de um alimento. Aquele que está precisando de se vestir com a armadura de Jesus, que a Bíblia Sagrada é a palavra, é os mandamentos e a lei de Deus. A armadura é essa, nós ficar bem preparado. É isso que nós devemos fazer. Não largar a vida dos outros na nossa língua, na nossa boca, se esquecer de nós e falar da vida do outro. Porque fulano está dentro da igreja, mas quem era fulano? Olha o que é que ele está dizendo, quem é ele? Errado. Deixa a vida dele. Que a salvação não depende de você, não depende dele diante de Deus, ele se mostrar diante de Deus que morreu para o mundo e ressuscitar para Cristo. É isto daí. Não é pregadores que vêm crucificando aquelas ovelhas e ele sendo crucificador, como é que ele pode? Dos pés à cabeça o erro está comendo num centro feito outro. A conversa do adágio que anda por aí. E vendo a vida do pobrezinho que está ali, que veio procurar saber de uma sabedoria, procurando realmente saber a certeza, a verdade onde é que está. Mostra aqui dentro da Escritura Sagrada, você, ancião, pastor, missionário, você que é um cristão, anda pregando a palavra de Deus, mostre que está escrito dentro da palavra de Deus. É isso aqui a Bíblia Sagrada. Não tampe o sol com a peneira, nem lê a Bíblia de cabeça para baixo, lê como ela está aqui. Talvez que hoje muitos se preocupam com a vida do irmão, mas não deixa de orar, não deixa de se ajoelhar diante de Deus, jejuar, orar por aqueles que estão necessitando. É um pobre cego miserável. Você pode cair naquela armadilha. Se você já não caiu, mulher, botar a sua mente para funcionar. Mãe de família, você tem seu filho, sua filha, você tem o seu bom casamento. Você é uma mulher que está frequentando a igreja. Mostre para o povo, mostre para Deus que você já está mostrando, mas mostre para o povo o que você é e hoje o que você é. Não ver o seu passado, nem você olhar o passado de ninguém. Isso não adianta, meus queridos. Não adianta. O que adianta é nós consertar primeiro nós. Olha o defeito do ser humano, é olhar a vida do outro. Se você não alcançar, então deixe. Se você não puder chegar, não vá. Se você não puder dar um alimento, não dê. Entendeu? Mas não critique. Não fique criticando. Podia trabalhar, vai trabalhar. Olha aí que água, vai beber. Olha a roupa aí, veste. Por que tu não vai trabalhar para comprar? Se você não puder, não faça. Deus está sabendo. Agora não critique. E também não se amostre. Tenha seu amor. Tenha seu amor. Peça a Deus, Senhor, a necessidade que ele está passando, eu não passei. Talvez você nasceu em berço de ouro, tem aquele negócio, né? Nasceu em berço de ouro, porque papai tem coisas, tem muito patrimônio, né? Mas tem muitos que não nasceu não. E o dono do ouro, o dono da prata, nós vimos, sabemos, mostra na Escritura que ele nasceu numa estribaria, num esteco de cavalo.
onde a mãe colocou aquele mantozinho e deu à luz. Ele não tinha nem reclinar a cabeça, como ele fala dentro da Bíblia, que as aves do céu têm seu ninho, a raposa tem seus covios, e o filho do homem não teve nem de reclinar a cabeça. Até para morrer, quando ele morreu, foi se enterrar na onde? Na cova, no túmulo de José de Arimateia. Tudo por causa de mim, por causa de você. Mas as coisas hoje, posição, que acontece hoje no ser humano dentro de igreja ou fora de igreja, é posição. Não é estudo não, não é sabedoria não, é posição. Ou eu sou mais do que aquele. Eu falei muito e todo mundo me aplaudiu, todo mundo gostou, bateram palma. Será que isso realmente foi da presença de Deus ou foi fora da presença de Deus que você está se mostrando? Se mostre do jeito que você é. Agora se mostre realmente, fervorosamente, pensamento dentro do pensamento de Deus, que Jesus mostra. Ele esclarece a verdade, porque você conhece um Deus que é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Então se ele é esse grande caminho, então nós devemos ir por este caminho, não é por outro caminho. Então outro caminho que vocês possam encontrar, pode ir e pode ver o caminho da esquerda, é a vida do A, a vida de B, que isso não cabe a nós. Se você pensa da vida eterna vendo a vida do seu irmão, você não chega lá não. Mulheres, homens que quer ser cristão, mostra que ser cristão. Mas aqui o capítulo 15 diz assim: todavia ela será salva, dando à luz um filho, desde que permaneça com domínios próprios, na fé, no amor e na sinceridade. Isso sai de um fruto, o fruto que você deu, um fruto que Deus te deu. Esse fruto ele vai testemunhar de você, mãe. Este fruto que Deus te deu, pai, vai testemunhar de você quando sair de casa. Porque ele vê que dentro de casa está sendo uma bênção. Está sendo um casamento tão bonito. Glória a Deus. Aquele culto é feito dentro de casa. A Bíblia está aberta. Pai e mãe estão lendo, cantando, ou estão ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo está ali confortando aquela mente daquela mãe. Mulheres, a vida que hoje você tem e eu tenho, não é esta roupinha não. Esta roupa nós temos que vestir. Mas é a roupa de dentro, é a roupa do nosso caráter, do nosso afazer, a nossa possibilidade que Deus deu. Nós ser uma pessoa, ser fiel diante de Deus e mostrar, não só de lábios, mas o coração nós temos que entregar a Jesus, para nós ter uma modificação, entendeu? Não adianta aqueles que honram a Deus, falam com Deus, mas não conhecem o pensamento nem o poder de Deus. Nós devemos conhecer Deus bem de pertinho, porque a Bíblia diz que nem todos que chamam pelo nome de Pai do céu entram no reino de Deus. Nem todos vai entrar não. Porque muito chama, mas a pele é de ovelha, mas o coração é coração de lobo. Então, aqui eu estou falando é para mulheres que entram na igreja, se sentam naqueles bancos e quando sai mais vazia de quem entrou. Isso daí não é necessário. Mulheres, nós temos, eu, homem, você, mulher, nós falando sobre a vida do cristão. Quando eu falo sobre o assunto que está na Bíblia, é sobre as mulheres, porque tem mulheres que realmente se vestem de toda qualidade, tanto por fora como por dentro. Mas o que interessa a Deus, quando Deus chamou você, chamou do jeito que você está. Mas a transformação, Ele é quem vai fazer. Se você entregar a vida sua na mão de Jesus, Ele vai fazer o que Ele planejou, o que Ele quer, tudo de bom para mim e para você. Só depende de nós. Agora, enquanto a gente estiver olhando a vida do nosso vizinho, do nosso irmão, que saiu da igreja, pegou na igreja, ou porque viveu com aquele, viveu com aquela, e hoje está numa igreja que realmente diz que aquela daria mais certo do que aquela, do que a do outro, então fica metendo pau na língua na vida do fulano. Meus queridos, pior erro é do homem olhar a vida dos outros e das mulheres desocupadas, que realmente é de pegar a Bíblia, orar,
está sabendo o defeito de fulano, então pega a Bíblia, ore, entrega a vida dele na mão de Jesus, ore por ele. A oração, você não sabe o poder que tem. Não meter a língua, não meter a língua. Ele, enquanto está esperando que você leve uma palavra de conforto, você está levando o passado dele, botando na presença que não convém, porque o passado dele Jesus já aboliu, Jesus já apagou. E você hoje está se lembrando, você está fazendo o quê? Que preparo você está tendo hoje, mulheres? Qual é o preparo que você está tendo hoje, homem? Qual é o preparo que você está tendo hoje, adolescente, jovem? Você que é um ancião, hoje você que é um pastor, está estudando, já estudou, já se formou. Como é que você se prepara se você não orar a Deus, não jejuar a Deus, não for na Bíblia, conversar com Deus, orar e pedir o esclarecimento? Que Deus derrame o Espírito Santo em cada coração, em nós que somos pregadores da palavra de Deus, para nós se transformar, viver a vida não do passado, do presente. Que aquele passado nós entregamos, aquilo tudo do batismo, ficou lá no fundo do poço. E nós não voltamos mais para o fundo do poço. A gente saiu de lá, mas nós não voltamos mais. Que a gente quer viver uma vida eterna. Mas quem fica no fundo do poço tem morte eterna, não vida eterna. Se você saiu, porque você quer ter uma vida eterna. Então, o esclarecimento do estudo dessa tarde é falando sobre mulheres que devem ser cristã, que querem ser cristã, e diz que é uma cristã. Porque cristã é uma cristã, não, criatura, é uma criatura. Mulher que crê, entendeu? Em Deus, é criatura de Deus, mas precisa se revestir de tudo que tem, jogar para fora e botar toda aquela beleza, aquela paz, aquele sossego, aquele amor. É o que Deus tem para dar para nós. Não a língua. Vamos poder nós hoje frear ela. Vamos deixar a vida da outra mulher. Vamos deixar a vida daquele homem. Não, mulher? Vamos se revestir deste corpo que realmente é tão pecaminoso. Vamos tirar isso. Vamos pedir a Deus: Senhor, a vida que eu vivia na carne, vivo na fé, não eu, mas tu quem vive em mim. É isto que Paulo reconciliou. Nós temos que dizer isso que Paulo falou. Então aqui no livro de Timóteo está falando sobre isso. Essa grande doutrina que a Bíblia mostra. Para quem quer ser cristã. Quem quer ser cristã. Viver numa igreja, pregar a verdade, viver a verdade, testemunhar a verdade. É não olhar a vida de ninguém. É olhar o seu. Não passado, porque Deus já aboliu. É você se preparar. Quando você está olhando a vida de A ou de B, você não está se preparando de maneira nenhuma. Não está se preparando. Você está colocando mais pensamento ruim. Porque quem traz pensamento ruim para você é o inimigo. Está querendo que você mostre o escondido dele, aquilo que passou. Você não vai mostrar o que realmente está operando, você vai mostrar o que passou. Não mostre, veja você. Talvez que seu passado é pior do que o que você está olhando, pior do que o que você está falando. Mas que a graça e a misericórdia de Deus caia sobre você, mulheres. Você, homem, caia sobre mim. Caia sobre aqui esse rádio, os pregadores, o irmão Ronald, o irmão Newton. Entendeu? São os pregadores, o irmão Dema aqui, um grande homem aqui, que realmente fazendo tudo aqui porque Deus dá o entendimento para ele. Que a paz de nosso Senhor chegue nesses corações de vocês, mulheres, homens, meninos, adolescentes que me acompanharam, ou que vão saber, e entrar no YouTube, se inscrever no YouTube, que você vai ver a pregação deste dia, entendeu? Falando, não criticando, mas mostrando. É no livro de 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Você vai ver, logo vem em cima assim: os deveres das mulheres cristãs. Deveres da mulher cristã. É isso aí. Veja que diferença você vai encontrar de mulher cristã. Eu só tenho que agradecer e dizer para cada um de vocês que a grandiosa paz, a alegria, o amor de Deus, o Espírito Santo do Senhor envolva-se em cada coração neste momento, na onde que você está me ouvindo. Que esta alegria desta tarde seja o esclarecimento da noite quando chega, do poder de Deus na sua vida, de mostrar realmente o que nós temos para fazer, o que nós temos para falar, é dentro dos nossos corações, que a nossa voz é a voz de Deus. Cada um de vocês, nós
fique na paz de nosso Salvador. Que Jesus traga a bênção, o livramento, cuidado, o sossego, a alegria. Que hoje a gente possa refletir a natureza, o sol, o brilho das estrelas, da lua de noite, e a gente vê passar um pelo outro, agradecer a paz de nosso Salvador na vida daquele ou daquela. Mas que eu tenho certeza que a maioria hoje que está dentro das igrejas são aqueles chamados pelo Espírito Santo de Deus, convertidos pelo Espírito Santo de Deus. E aquelas mulheres hoje que realmente têm aquela vontade, já entraram, saíram, entendeu? Talvez que diz aquela história, está em cima do muro, você não vai ficar em cima do muro, você vai descer e vai voltar o seu redil aos braços de nosso Salvador. Não despreze, busque Jesus, busque a presença dele, converse com ele, só ele tem para tirar tudo aquilo que tem na sua mente, tudo aquilo que vem ao contrário, e dá a paz e dá o livramento. Que Deus possa abençoar e traga o restante de dia na presença do nosso Deus, do nosso Salvador. Eu agradeço tudo com a presença de Deus na vida minha, na vida do meu filho, do seu filho. E eu só tenho que agradecer. Vocês no YouTube, vocês que se inscreveram, vão se inscrever, estão se inscrevendo no youtube.com, Rádio Princesinha, dê um joinha para nós. A empresa agradece a cada um de vocês. Seja um patrocinador. Faça com que essa rádio ganhe mais alma. Faça que você, na pregação, ganhe alma também para Deus. Que a paz de nosso Salvador esteja em cada coração neste momento, hoje e para sempre. Amém.